Olá, boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Renata Sombra e nós estamos aqui começando um podcast novo sobre as amadas de Sião, mulheres de fé, amém? Um bate-papo, mulheres de fé. E hoje nós estamos trazendo aqui a nossa querida e amada senhora jovem, né? Uma Amém. Jovem senhora que estamos dando início, que é a nossa Anne. Todo mundo conhece, eu creio que todo mundo conhece a Anne, é a Anne Valente. Eu tive o prazer de trabalhar com ela na colheita lá de jovem, mocidade, com o nosso pastor Jonatas. E a Anne é uma bênção, né? Então a Anne, ela trabalha com o esposo dela, lá na igreja do pastor Eliezer, né, a IPUB de Nova Esperança. Então eles estão liderando, né, a mocidade, trabalhando com a mocidade. E agora a gente vai conversar com a Anne, né, que ela vai se apresentar. Amém. Pode? Glória a Deus. Em primeiro lugar, né, eu sou a irmã Raiane, Anne Valente, como todos já me conhecem. Estou muito grata ao Senhor, em primeiro lugar, por estar aqui, ter tido essa oportunidade. E também a irmã Renata, pelo convite de estar aqui nesse lugar maravilhoso, né? É sempre um prazer a gente estar disponível a fazer a obra do Senhor. E sempre pedindo a Deus que tudo que nós façamos, que seja para glorificar Ele, né? Honrar Ele, exaltar Ele, não é verdade? Amém. Irmã Renata, e eu creio que todos que estão assistindo a essa programação, o Senhor, Ele vai, de alguma forma, fazer algo sobrenatural na sua Amém. vida. E eu quero agradecer, mais uma vez, pelo convite. Amém. Glória a Deus. Que bom, irmã Anne, que a senhora pôde aceitar o convite, né, dando de início junto conosco, né, esse podcast que se chama Amadas de Sião, né? Um papo, né, uma Amada de Sião com Renata Sombra, que sou eu, muito prazer, e um papo com as mulheres de fé. Que eu sei, irmã, que a senhora, apesar da senhora ser uma jovem senhora, né? Porque nós temos senhoras bem mais tempo na casa do Sim. Senhor, na vida de cristã, que tem muitas coisas para nos apresentar, nos revelar, nos ensinar, porque a palavra de Deus, ela fala para nós aprendermos, né, com as mais velhas, né, com as mais antigas, mais casadas, tem mais tempo, e a gente tem que observar isso. E porém, as jovens também, olhando para as senhoras, né, casadas, as senhoras que estão aí na fé por muito tempo, dando bons exemplos, né? Eu creio que a gente jovem, como a senhora jovem, já aprendeu muita coisa e tem para nos dar. Mas eu quero saber da senhora, como é trabalhar com os jovens na sua igreja? Pode falar um pouquinho sobre os seus jovens, o trabalho com o seu marido na igreja? Posso sim. Trabalhar com jovens é sempre um desafio. São mentes diferentes, como nós já conhecemos, já passamos por essa fase. E quando nós começamos, no início do nosso ministério, foi um pouco difícil. Para mim, para o meu esposo não, porque ele sempre teve oportunidade de liderar por onde ele foi. Então, em todo o tempo, ele foi chamado para liderar jovens. Eu já havia tido lideranças, mas não trabalhar com a juventude. Já tinha trabalhado no departamento infantil, escola dominical, mas jovens para mim foi uma novidade. E conforme o tempo foi passando, a gente foi aprendendo a lidar com essas mentes brilhantes que o Senhor nos entregou. E graças a Deus, conforme o tempo vai passando, a gente vai aprendendo e vai conseguindo compreender como eles pensam. Porque a gente já passou por essa fase. E é uma fase muito difícil. Muito complicada. E é mais complicado ainda quando os pais eles não observam seus filhos. Quais são as necessidades deles? Essa é a grande dificuldade que nós temos tido hoje. A igreja faz a sua parte, mas, por outro lado, os pais nem tanto.
Tem um recado para os pais aí? Cuide dos seus filhos espiritualmente, porque eles são o futuro da igreja. Amém, é verdade. É. Com Está se certeza. levantando aí uma geração que, se você fizer a sua parte, vai ser uma geração muito poderosa. Amém, é verdade. Eu creio. Eu creio. Se nós cuidarmos dos nossos filhos direitinho, colocando as coisas certas, né? Tirando a vaidade, porque na realidade a criança não nasce com vaidade, né, irmã? Não. É colocada durante o tempo, né? Então Sim. nós temos que tirar. Bom? Sim. Que bom, irmã, que dá para ver que a senhora e seu esposo, né, tem a firmeza, né, a convicção de ensinar esses jovens, né, e continuar. Continue assim, né, com essa firmeza, com esse pulso forte, ensinando, e porque nós que somos líderes de um departamento, a senhora há de concordar comigo que nós temos que ter amor e respeito, não é Sim. verdade? Sim. Porque chega um tempo, se você não tiver respeito e nem amor, que são duas coisas que elas andam juntas em todo lugar que você for. Sendo no seu trabalho, no casamento, liderança, igreja, duas coisas elas andam juntas. É o amor e o respeito. Isso, muito Se você bem. perde uma, não tem como você ter a outra, né? E é verdade. Não tem. Então, quando você respeita o pensamento da outra pessoa, você passa a amá-lo. E você passa a procurar como é que você pode ajudar essa pessoa. De que forma você pode ajudar essa pessoa. E é isso que tem faltado nos lares. Às vezes tem amor, mas não tem o respeito. Tem respeito, mas não tem o amor. E são coisas que andam juntas, é o amor e o respeito. Às vezes não é nem respeito, é medo. Medo. Né? Às vezes porque geralmente o medo a gente até confunde com respeito. Sim. Mas quando aquela pessoa tem medo, que se sente já longe daquela pessoa que te dá medo, aí se revela. É por isso que muitos, né, se revelam. Então é isso. Continuando, irmã Anne, nós trabalhamos juntas, né? Sim. Tivemos esse prazer. Né? Que legal. Eu gostei muito, né, de trabalhar com a senhora e também com a Jusce, né? Malcher. Jusce Malcher. Linda ela. É uma das nossas patrocinadoras do Departamento dos Adoradores por Excelência. Quero aqui já aproveitar e deixar um beijão para ela. E um abraço. Isso, e agradecer. A Jusce, ela é uma parada, né? Jusce, eu vou falar para você que você vai estar aqui também comigo, tá bom? Logo, logo eu vou estar te ligando, vou estar te convidando para estar aqui com a gente, tá? Fazer uma entrevista, saber mais sobre essas suas xícaras personalizadas, tá? Isso. Que eu vou querer uma personalizada daqui também no nosso programa, tá? Então vamos lá, continuando, Anne. Qual é o teu chamado? Qual é assim que vamos falar sobre chamado, né? Amém. Qual o chamado que você sente assim arder desde jovem? Quando você se converteu, já a gente vai falar sobre a sua convenção, mas qual foi assim, qual é o chamado que você sente no teu coração? Porque a gente sente uma brasa viva, um ardor que fica ali, né? E qual é o teu? Então, que Deus te deu, né? Às vezes é muito complicado a gente falar de chamado, porque logo no início da nossa caminhada cristã, a gente não consegue identificar qual é o nosso chamado. Inclusive, existem milhares de pessoas dentro das igrejas que até hoje não sabem qual é o seu chamado. E a gente encontra essa grande dificuldade. Mas o meu chamado, eu acredito, e sempre vi isso em mim, que é o cuidado, é o zelo pelas pessoas, falar com calmaria. E eu gosto muito em questão de palestras. Eu já tendo mais por esse lado. Já o meu esposo não, ele canta e eu acredito que o chamado dele é para pregação, para pastorear. Então, ele já tem essa outra área. E eu já complemento de outra forma, né? Então, eu já gosto de conversar, de aconselhar,
chamar, de falar algo que quando é necessário. Então eu tenho isso Então, comigo, nos casos, o teu chamado seria apaziguar. apaziguar. Ah, tá, muito bem. É um chamado bom, irmã, porque diante de vamos supor que diante de uma guerra, de uma briga, vem a apaziguadora. Ela vem e apazigua, cuida daquele, ajeita. Então ela consegue apaziguar as duas partes. As duas partes. Porque a maior dificuldade é apaziguar as duas partes. Porque geralmente um apazigua um porque gosta mais daquele, o outro apazigua. Então fica entre um ciúme entre os dois. Sim. Mas quando você consegue apaziguar os dois lados, maravilhoso. Então isso é um chamado vindo realmente do trono de Deus, né? Isso Glória é a muito Deus. bom e meus parabéns por esse chamado e continue Glória a apaziguando assim, né? E não deixe ninguém, nenhuma palavra diferente atingir o seu chamado, irmã. Glória a Deus. Porque o nosso chamado é um legado que Deus nos dá, né? Sim. Ele empresta, ele pega de volta a partir do momento que a gente vai para com ele, né? Dorme no Senhor. Mas enquanto aqui na Terra, nós temos que dar continuidade, deixar um legado, porque quando você dormir no Senhor, alguém vai dizer assim de você. Sabe a irmã Anne? A irmã Anne Valente, aquela mulher que era uma bênção. Ela Glória a Deus. tinha o poder de Deus de apaziguar um problema. Nossa, como ela tinha amor, como ela conversava, como ela fazia as coisas ficar tudo bem. Isso vão falar de você, Glória a Deus. né? Mas aquela mulher que é rinchosa, vão falar a mesma coisa dela. A mesma coisa. Vão falar o quê? Ai, aquela fulana, aquela irmã, nossa. Nossa, Na só verdade, Jesus. Quando fala assim, nossa, só Jesus na cara. Quando vira a cabeça, nossa. Né? É verdade. porque não era muita coisa, entendeu? Mas o bom é quando a gente tem bons frutos. Sim. Isso se chama bons frutos. É um fruto bom que vem do Espírito Santo de Deus. Lá em Gálatas, né? Então, Sim. é uns bons frutos. Na verdade, é uma luta diária para todos nós. É você deixar de exercer você mesmo. E você passar a exercer os frutos de Deus. Isso, tem que se um negar. Exercício. É um exercício diário. Tem que se negar. É Às difícil. vezes você consegue Se uma negar. coisa, mas você não consegue outra. E outro dia você consegue aquelas duas coisas e no outro você consegue outra, não consegue outra coisa que você esperava conseguir. Mas é um exercício diário. E o importante é quando você nota que você não consegue sozinho. Ou quando você não consegue e você diz, eu preciso conseguir. Eu tenho que conseguir. Porque se você não fizer isso, você acaba se acomodando. Isso. Você acha que está tudo normal. Ou vem uma frustração, né? Sim. Senão, quando não consegue, né? E se acomoda. Às vezes, quando a pessoa não consegue, ela acha que porque ela não conseguiu, não foi o suficiente, Deus não ama ela. E não é isso. Tem isso, não é, porque Deus nos ama, né? Deus ele nos ama a todos. Infelizmente, nem todos amam o Senhor. Isso é verdade. Tá, Anne, vamos falar um pouco do irmão Sérgio, né? Marido, vamos falar um pouco de vocês. Então vamos falar um pouco do irmão Sérgio como líder na igreja, líder de mocidade. E o ministério do teu esposo, se é realmente aquilo que você almejava e a vida de vocês juntas, assim, no ministério. Porque depois a gente vai falar sobre casa. Como é que o Sérgio deixa a toalha? Brincadeira, né? Olha aí, hein? Amém. Não, brincadeira. Né? Mas vamos falar um pouco sobre o ministério do Sérgio com você, né? Porque o Senhor, ele fez, e lá no início ele disse que ia fazer uma auxiliadora, né? Auxiliadora significa auxiliar, né? Sim. Então, se é auxiliar, você vai auxiliar seu esposo em tudo aquilo que ele vai fazer.
Sabemos que quando a gente casa, é uma só carne, a gente passa a ser. Amém. Mas, porém, entretanto, lá na frente também a situação é a salvação individual. Sim. É uma só carne, mas a salvação individual. Porque às vezes a mulher vai para um lado, o homem vai para o outro e casa dividida não prospera. Então eu quero saber se a tua casa hoje, Anne, ela é uma casa unida, que prospera na presença de Deus. Então é justamente o ministério. O ministério do marido junto com a esposa que se une passa a ser uma casa unida e não uma casa dividida, que a partir do momento que o esposo tem um ministério e a esposa não quer de maneira alguma seguir o marido, que começa com algumas coisas que não edifica a casa, passa a ser uma casa dividida e vocês não prosperam, as pessoas, eles não prosperam. Fica uma bagunça dentro de casa e, porém, entretanto, ainda está lá pregando, ainda está lá falando, mas a casa está... O próprio Senhor disse, você não consegue cuidar das tuas coisas, vai cuidar das coisas de Deus? Sim. Então, como é que é esse ministério entre você e o Sérgio, assim, cuidando de tudo, assim, dentro da igreja que foi colocado para vocês? Fala sobre o Sérgio agora. Você já falou da Rayane, eu quero saber do Sérgio. O Sérgio, como líder, graças a Deus, assim, tem sido uma bênção. Deus, ele me abençoou e abençoou a minha família com a vida dele. Então, quando eu recebi a profecia da minha vida, da vida do Sérgio, a gente para assim e fica analisando, né? Será que é isso mesmo? Ou eu sou merecedor? Mas eu fiquei orando. Eu disse, Senhor, se vem de ti vai acontecer. E assim aconteceu. E foi exatamente como Deus ele havia me dito. E o Sérgio, ele é exatamente aquilo que Deus ele me falou naquela profecia. Então, eu vejo assim, que quando Deus ele fala, quando vem realmente de Deus, se concretiza. Né? E hoje nós temos uma família unida na igreja, que família é o nosso primeiro ministério, é a nossa família. Né? Se a tua família está bem, teu ministério está bem. Com certeza. No teu trabalho vai bem, tudo vai bem. Com certeza. Mas se a tua família não está bem, a tua vida também não está bem. Né? E Deus, ele fez isso na minha vida, na vida dele, e Deus nos uniu por um propósito. Porque ele sempre teve o desejo de liderança. Ele sempre teve o desejo do pastoreado. Eu sempre tive esse desejo. Mas assim, conforme o tempo foi passando, ele não tinha... Eu sempre tive o desejo do IBA. Ele não tinha. Muito interessante isso. Não Vamos lá. tinha. Eu gosto de ver isso. Glória a Deus. Vamos lá. Muitas pessoas, amigos, pastores, sempre diziam, e aí, irmão Sérgio, você não vai fazer o IBA? Eu dizia, não, ainda não chegou a minha vez. E quando nós casamos, eu orava por isso. E eu dizia, Senhor, se for da tua vontade, o Senhor vai colocar esse desejo no coração dele. E quando foi, há 2 anos atrás, ele disse, olha, eu quero ir para o IBA, porque Deus ele está me cobrando. Deus ele está me cobrando e eu estou vendo que tudo está se encaminhando para que nós tenhamos assim um ministério muito grande. Eu vejo isso. O que é que você vê? Eu disse, olha, se você quiser ir, eu também vou. Porque eu já estava orando por isso. E o primeiro ano não deu para a gente ir, no segundo ano também não. E quando foi esse ano, eu disse, meu Deus, outro ano não vai dar de novo. E eu disse, olha, Senhor, se for da tua vontade, vai acontecer alguma coisa na nossa vida. E o meu pastor, que é o pastor Eliezer, e a pastora Jaqueline, eles queriam muito que a gente fosse. Eu disse, olha, pastor, a gente não vai poder ir, porque a gente está passando por isso. Nossa casa está em construção, a nossa vida está de perna para o ar ultimamente, então não vai dar para a gente ir. E o pastor disse, minha filha, o que é que está te faltando? É dinheiro? Glória! Eu disse, é. Glória a Deus! Ele disse, pois reúne aí os documentos, que não é esse o problema, vocês vão para o IVA esse ano. Aí eu disse, tá bom.
Na hora eu senti que o meu pai, ele não queria que nós fôssemos ainda. Porque para ele ainda não era a hora. Mas sabe quando as pessoas acham que ainda não é tua hora, mas Deus diz, vai, porque é eu que estou te mandando, vai. Não ouve voz de ninguém, não. Vai, porque tá dando certo, então é a tua vez. E eu disse, olha, falei para ele, eu disse, eu não sei o que nós vamos enfrentar nesse primeiro ano, né? Mas de certo que a gente entende que Deus, ele está nos dando essa missão. E nós iniciamos o ano. Eu peguei Covid de novo. Quem não pegou de novo, muito né? dodói. E no início do ano, o Sérgio, ele ficou muito debilitado. Ele já vinha tendo mais alterações no estômago dele. E na época ele desenvolveu a gastrite, né? E nós continuamos indo para o IBA na raça mesmo. Dia dava, dia não dava, e no dia que não dava a gente ia assim mesmo. E sempre enfrentando essa luta. Por quê que nós enfrentamos essa luta? Apesar de ainda estarmos aí no meio do ano praticamente. Porque Deus, ele tem um propósito dentro desse ministério que ele nos entregou. Amém, eu creio. E em vezes, quando a gente olha para trás e diz, meu Deus, eu estou tão cansado, mas a gente lembra que a gente tem um ministério. E ele olha para esse lado e diz, eu preciso, porque Deus, ele me entregou almas para cuidar. Eu preciso porque Deus, ele está me chamando. Eu preciso porque eu tenho essa necessidade. Amém. Eu tenho que ir, eu não posso parar. Amém. E ele olha para mim e diz, você também não pode parar. Porque você é uma só carne comigo. Se Ô, você glória, desistir aí, como é que eu vou ficar? Amém. Então, ele isso aí. tem um instinto de liderança muito forte. E tanto que ele é muito amado pelos liderados. Oh, glória a Deus. Muito querido. Isso é bom. Né? E onde a gente vai, ele é muito querido pelas pessoas. E Deus, ele tem nos honrado, tem nos abençoado com pessoas maravilhosas. Inclusive, agora nós tivemos uma perda muito grande, que foi do pastor Paulo Rogério, que para a gente foi um pai aí na fé. Pois é, né? Que Deus abençoou a nossa vida com a vida dele. E em todos os momentos, ele sempre disse, olha, não para, você tem um ministério. Você precisa continuar, porque ele deixou Deus a vai mensagem, te usar. né? Eu estava olhando sobre o pastor Paulo Rogério. Eu não conheci ele, assim, pessoalmente, muito tempo. Eu vim vê-lo lá na colheita, né? Da mocidade lá do Vencedor de Pentecostais. Mas eu vi umas mensagens dele, umas pregações dele, e ele falava muito sobre isso, sobre você se manter bem na presença de Deus, estar perseverando. Né? Ele falava muito sobre perseverança e sobre o seu chamado, também você confiar. Isso é muito bom. Parece, se você prestar atenção em algumas mensagens que foram gravadas dele, parece que ele estava assim falando que ia partir. Era como se ele fosse partir, se ele já estivesse indo embora, se despedindo. Mas eu creio que nem ele mesmo sabia, eu acho, né? Mas era uma mensagem assim, tipo, olha, eu vou, mas continuem. Continuem o chamado. Né? Eu vou, mas continue. Foi muito bom. O pouco que eu conheci ele assim de relance, mas deu para sentir a presença de Deus naquele jovem. Ele foi aquele uma pessoa senhor muito abençoada jovem. Na vida de todos que conheceram ele, né? E graças a Deus, né, por isso. Que bom, Anne, saber essas qualidades do seu esposo, que você vê essa qualidade. Porque o importante também na vida do casal é um e o outro ver a qualidade do outro. Ver a qualidade dentro do ministério e apoiá-lo. Né? O bom realmente fazer o trabalho de uma só carne.
Porque uma só carne, ela anda junto, não anda? Você vê um pé indo para cá, outro para lá? Não, Né? não. Não, então, você vê uma mão para cá, outra mão para cá, não vai dar uma coisa errada? Vai. Então, uma só carne, elas andam juntas. Isso é verdade. Nós E tivemos elas, isso. né, estão juntinhos. Assim, Então, isso é muito bom. Nós tivemos uma fase na nossa vida que eu trabalhava e ele estava em casa. E foi a época que ele ficou mais tempo com os jovens. Já na fase que ele trabalha e eu estou em casa, é a fase que eu mais fico com os jovens. Então, mesmo ele estando trabalhando, ele nunca foi falho na área dele. Ele sempre ali teve aquela preocupação de estar ligando, de estar mandando uma mensagem, olha, você não pode faltar o culto hoje, Deus tem algo grandioso para você, vamos lá. Ah, eu não estou com vontade, mas eu estou assim. Não, mas Deus vai te dar vontade, eu estou orando e vai dar certo. Então, ele Olha, tem isso. pelo pouco que eu conheci ele ali, né, que estava ali na recepção, deu para ver que ele é um rapaz muito amável com você. Sim. Um marido muito amável, muito carinhoso. Deu para perceber. Eu observo muito as coisas, né? Então deu para perceber muitas coisas e eu observei que ele é bem amável, bem preocupado com você, sabe? Muito legal. Anne, e você tem 3 filhos, né? Tem. Como é o nome dos teus meninos? É meninos e meninas? Eu tenho uma menina, ela tem 12 anos, Ana Rafaela. Ana Rafaela. E o Simão Pedro, que é o nosso caçula, e o Pietro, que é o mais velho. Simão Pedro, né? Simão Esse aí Pedro. já tá com o ministério na mão, né? Você já firmou o ministério dele, né? Ele já tem no um ventre, né? ministério de pastoreado. Então, ele o é que firme. Pedro fez? É o ministério, você já declarou. Simão Pedro Glória a Deus. já vai pregar e pregar fervoroso. Firme. Ele tem instinto de liderança. Muito ele é bacana. Muito bacana. Ele é líder dos coleguinhas dele na escola. Olha então... aí, Simão já está fazendo o trabalho, né? Verdade. Anne, vamos falar também um pouco sobre... Teve naquele dia que você falou um pequeno testemunho sobre como você era, você deu uma afastada, mas eu acho que antes de você casar, não é isso? Foi. Pois é, e como aí foi o teu chamado novamente, você voltou para a igreja e às vezes você disse que não queria obedecer, foi preciso Deus falar com você. Foi. E eu achei interessante aquele teu testemunho, porque a maioria das mulheres evangélicas novinhas, rebeldes um pouquinho, que não querem ouvir o que a pastora está ensinando, o que o pastor está ensinando. Eu vou usar assim mesmo, eu vou fazer assim mesmo. E às vezes Deus ele nos cobra, Deus ele fala com a gente, e a gente às vezes não quer dar ouvido, né? Mas eu queria que tu falasse um pouco sobre o que tu conversaste comigo naquele dia, que eu quero que as pessoas saibam. Por quê? Esse teu testemunho, ele é muito importante porque vai mostrar para algumas jovens, para algumas mulheres, que nós devemos ouvir a voz de Deus. Sim. Buscar e tentar, pelo menos tentar, querer mudar, né? Conversar com Deus. Porque quando a gente vem para a igreja, quando a gente não é, porque eu era do mundo, né? A Renata, era mudana. Então eu precisei mudar muito. Nossa, eu era o oposto do que eu sou aqui. Se você olhar para a Renata antigamente, muitos que estão me ouvindo, que estão me vendo, pode confirmar. Dizer assim, não, a Renata realmente era o oposto. Eu sou... Lembra do casamento que o Senhor foi? O Senhor Jesus foi convidado? Lembra da água para o vinho? Eu sou o vinho. Porque, assim, eu era água, virou vinho. Sou o oposto. Amém. Então, mas mesmo porém, entretanto, quando eu entrei na igreja, vamos dizer, vou falar um pouquinho aqui, eu não mudei assim. Você está entendendo? Sim. Foi um processo. E até hoje ainda estou no processo. Foi um processo, mas tem coisas que nós trazemos do mundo que nós queremos que a palavra entre no mundo junto com... a palavra de Deus tem que andar conforme o que eu estou querendo. Não, sabemos que nós temos que nos esvaziar, né? E viver o que Deus quer para nós. Então, aos poucos, eu fui pedindo para Deus. Fui pedindo para Deus tirar. O mais recente em mim foi o cabelo.
Você vê meus cabelos, tem meus tons brancos aqui que o Senhor fez. Eu me acho linda. Glória a Deus. Parei de pintar mesmo, que eu pintava. Mas para isso eu pedi para o Senhor. Sim. Senhor, eu ia lá na frente do espelho, eu falava assim, Senhor, é o seguinte, eu tô olhando assim para mim, eu não tô me achando bonita, não. Tô feia, não tô gostando desse cabelo branco, Senhor, eu vou pintar. E ele ficava calado. Aí lá eu pintava. Ah, o senhor não tá falando nada, então eu vou pintar. Eu pintava. Ah, eu tô bonita de novo e tal. Mas com 15 dias, no máximo, lá vinha os cabelo branco de novo. Sim. É uma mentira que a gente vive. Tudo que a gente faz no nosso corpo, sendo que não é teu próprio, é vaidade, passa a ser vaidade, passa a virar vamos dizer assim, uma vaidade que te consome. Sim. Você passa a consumir aquilo, te consome. Você precisa. Você não tira de você. Mas se você não orar, se você mesmo perceber que você virou aquilo, virou uma escravidão para ti, você vai ficar fazendo sempre. É o que aconteceu comigo. Meus cabelos brancos apareceram, gente, eram mais ou menos uns 45 anos. E eu não gostei. Meu Deus. Comecei a pintar de preto, né? Mas, porém, entretanto, a gente ia lá e pregava, olha, maquiagem é errado. Maquiagem você não pode, é o que a gente prega, tá certo. Maquiagem, blá. Unha também não. Mas, porém, eu tô lá pregando sobre maquiagem, que não é bom, tô pregando que pintar unha não é bom, mas, porém, meu cabelo tá pintado. Sim. E cabelo fala, cabelo é testemunho. Então, roupa é testemunho. Então, assim, como é que eu iria pregar para uma jovem, né, sobre que é errado pintar a unha, fazer aquela francesinha, né? É pintado, irmã, né? Ou sobre a maquiagem, sobre tirar a sobrancelha, se eu estou pintando os cabelos. Quer dizer, a minha pregação não estava valendo de nada. Então, ouvindo o que você falou sobre o teu testemunho naquele dia que você conversou, foi rápido, mas foi interessante, ficou na minha mente, impactante. Então, eu queria que você lembrasse e falasse para todos nós aprendermos um pouco mais com esse teu testemunho, que para mim é um aprendizado. Amém. Amém? O processo de Deus na minha vida, ele começou a partir do momento que eu decidi que eu não queria mais, né? Por que eu digo isso? Porque enquanto você faz o que as pessoas querem, você está errando. Porque o teu pastor pode dizer que você está errado, que você não pode fazer. Agora, quando você decide que você não quer mais fazer, aí muda de figura. Por quê? Porque enquanto você ouve que você não pode, o teu eu vai continuar pedindo. Quando você decide que você não quer mais, é luta de você com você mesmo. Você não vê mais a outra pessoa como teu inimigo. Você vê você mesmo. Você e a vaidade. Então você precisa se libertar dela. Você precisa se livrar dela. Então é uma luta sua. É você e Deus. Mas enquanto outra pessoa está falando para você, olha, você não pode pintar a unha porque é pecado. Olha, não corta teu cabelo porque é pecado. Você está desagradando a Deus. A gente vê inúmeras pregações dessa forma na igreja. Não é errado o pastor pregar contra isso. Mas é errado pessoas aleatórias chegar com você e dizer que você precisa se libertar disso, que você precisa parar disso, porque senão você vai para o inferno e tarará, e tantas outras coisas que a gente costuma ouvir, né? Mas enquanto você ouve, o que acontece quando você ouve essas coisas? Acaba te instigando a querer mais. O teu consciente entende que não é de você. E você pode até ter uma compreensão que Deus está falando com você através daquela pessoa. Mas é diferente de quando Deus ele vem pessoalmente falar com você no teu subconsciente. E eu tive essa experiência com Deus. A minha experiência, quando eu me batizei, eu
fui muito, muito vaidosa. Minha mãe era muito vaidosa. E eu trouxe isso de berço. E passei um tempo na igreja, me afastei, eu tinha 15 anos de idade. E para mim, a vaidade entrou aí, quando eu me afastei da igreja. Então, quando eu me afastei, ninguém foi atrás de mim. Pastor não foi atrás de mim, líder não foi atrás de mim, ninguém da igreja foi atrás de mim. E eu compreendi que eu não era amada pelas pessoas. Então, como eu via minha mãe se arrumar, minha mãe se encher da vaidade que ela tinha, aquilo entrou em mim também. Eu não cortava meu cabelo. A partir daquele momento eu cortei Chanel de bico. Quem trabalha com cabelo sabe, Eu sei. que é bem batidinho já na nuca. cortei assim também. Mas eu não era evangélica, mas eu já cortei Alisei assim. meu cabelo, que o meu cabelo é misto, né? É praticamente enrolado, alisei meu cabelo. Fui mudando as minhas vestimentas. Então eu vivi um período da minha vida dentro da vaidade. E tudo para mim era em torno da minha vaidade. Era aquilo que eu pudesse aparecer mais. Tudo que tinha brilho era comigo mesmo. Nossa! Eu entendo. Então, quando eu voltei para a igreja, que eu me batizei, aconteceu o seguinte. Quando eu cheguei na minha casa, eu criei um nojo das coisas que eu tinha. Só que eu continuei lá, mantive lá. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça que eu precisava jogar tudo aquilo fora. Só que conforme os dias foram passando, eu ainda não tinha vestimenta adequada para ir para a igreja, né? Na época meu cabelo ainda era alisado, ainda passei um bom tempo com ele alisado. Ainda pintava a minha unha, inclusive quando eu fui para a igreja de Nova Esperança, eu ainda era assim, né? E aí o que aconteceu? Um dia uma pessoa chegou comigo e disse, olha, você não pode mais usar isso, porque isso vai te levar para o inferno. Pesado, né? E aquilo eu disse, rapaz, o que essa pessoa está querendo dizer para mim? Querendo mandar nas minhas coisas? É pesado. Pois agora eu vou usar. Eita glória. E o inimigo usou dessa forma comigo. Porque o meu consciente ainda estava sensível para a vaidade. E o que aconteceu? Eu continuei naquela minha luta diária. Ainda tinha uma... Era academia, né? Sim, Eita, eu gostava glória. muito de ir para academia bem apertada. Isso! Não era gordinha como eu sou hoje. Isso você... Eu ouvi! E eu continuei nessa minha luta diária. E quando foi num convite que eu recebi para ir para Nova Esperança, uma visita, eu fui daquele jeito. Bem bonita aos meus olhos, mas aos olhos de Deus eu não estava agradável. Certo. E quando eu cheguei na igreja, lá do Nova Esperança, sempre canto aqueles louvores bem antigos, e eu comecei a lembrar da minha infância. Quando eu congregava com os meus pais, na igrejinha de madeira, no terreno da casa da minha avó. E me levou lá atrás, no meu passado, o que eu tinha sido antes dos meus 15 anos. E eu comecei a chorar, chorei muito. E eu disse, olha, Senhor, se tem alguma coisa em mim hoje que não te agrada, tira de mim. E aconteceu algo sobrenatural nessa noite comigo. Porque os meus cílios caíram no meu rosto, na hora. E eu comecei a chorar desesperada, porque eu disse, Senhor, com os cílios que estavam em mim. Caríssimo. A minha prima estava do meu lado, e ela ficou assim, estatalada, olhando. E eu disse, Senhor, a partir de hoje, nunca mais eu vou usar isso. Nunca mais eu ponho isso em mim. E eu nunca mais coloquei aquilo. Eu entendi que Deus tinha tirado aquilo de mim. E aquilo começou uma luta diária. E um dia o pastor pegou na minha mão e disse assim, quem faz as tuas unhas assim? Eu disse, é eu mesmo. Porque a minha vida inteira eu trabalhei como manicure, eu sempre trabalhei com isso. Não vi a minha vida sem essa profissão.
Então, eu disse, é eu mesmo, me achando, porque as minhas unhas estavam muito grandes e muito Belíssimas. pintadas, cheias de brilho e Eu pérolas. imagino. E aí o pastor ficou olhando assim, disse, ah, tá bom, ele disse. Só que aquele tá bom, Deus, ele quis dizer algo para mim. Eu sei. E eu comecei a orar e pedir que Deus, ele tirasse toda a minha vaidade. A vaidade de mim mesmo. Eu disse, olha, Senhor, é algo que é de mim, é do meu eu. E a minha carne, ela pede a vaidade. A minha carne pede que eu use roupas curtas, porque aonde eu passava era uma atração, né? E aquilo alimentava o meu ego. Aumenta. Muitos aumentam. E eu comecei a orar em cima disso. Fui orando. E o tempo foi passando e eu fui conseguindo mudar aos poucos. Fui ali observando as pessoas da igreja, as mulheres de oração. Inclusive, para mim, uma referência muito grande na minha vida, em questões de minhas mudanças de hábito, foi a irmã Diene, que todos nós conhecemos, a irmã Diene, uma moça muito abençoada por Deus. E um dia ela disse assim para mim, eu postei uma foto na minha rede social, eu tinha alisado meu cabelo cortado, estava com minhas unhas pintadas nesse dia. E ela disse assim, poxa, você tá desse jeito. E aquilo me subiu uma fúria tão grande. E eu disse, olha, o que as pessoas pensam ao meu respeito não me interessa. O que me interessa é o que Deus pensa ao meu respeito. E ela falou algo muito interessante que eu nunca esqueço. Ela disse, isso não te incomoda? E aquilo Deus naquela noite tratou comigo. Porque aquilo incomodava ele. A minha vaidade incomodava ele. E eu chorei muito e aquilo Deus foi tratando na minha vida. E eu disse, olha, eu vou deixar o meu cabelo voltar ao normal. Falei para o meu esposo. E ele ficou muito feliz comigo que eu ia deixar voltar ao normal o meu cabelo. Poxa, que legal. Graças a Deus. Eu fiquei feliz, né? Mas fui procurando nas redes sociais as pessoas que já tinham feito a transição de cabelo. E eu fui vendo que era uma luta diária muito grande. Conforme os dias foram passando, eu fui enfrentando uma luta cada vez mais. E chegou em um dia que eu acordei, fui olhar no espelho e eu disse, meu Deus do céu, que coisa é isso? Que é isso? Eu estou me desconhecendo, Jesus. Eu falei sozinha para Deus. E eu disse, gente, eu estou muito feia. E aquilo murchou o meu ego. E eu comecei a chorar, porque eu não... Há muitos anos eu não me via daquele jeito. Há muitos anos eu não via o meu cabelo natural. Começava a crescer, eu corria lá no salão e mandava ajeitar. E quando eu tomei essa decisão, para mim, foi algo que mexeu muito comigo, dentro de mim. A minha autoestima foi lá embaixo, despencou. E eu disse, olha, eu vou mandar alisar esse cabelo que não dá certo, não. Aí meu esposo disse, olha, tu tem certeza que tu vai fazer isso? Porque tu já tinha falado que não ia mais alisar, né? E eu fiquei com aquilo. E um determinado dia eu disse, ai, não aguento mais esse cabelo, eu vou... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou enrolar essa parte aqui. Eu vou enrolar essa parte que está alisada. Porque você não queria cortar, né? Não queria cortar. Nem podia, né? Não pode porque cortar. Porque estava muito grande o meu cabelo. Estava muito grande e o não meu pode, cabelo. Nem pode cortar. Tinha que deixar ficar o natural mesmo. E Porque aí, um dia ia cair. Aconteceu o quê? Eu fui lá na loja, né, de cosméticos. Comprei os produtos que era para mim mesmo fazer com que ficasse enrolada a parte que estava alisada. E há muito tempo atrás eu fiz um curso de cabeleireiro junto com a minha mãe e eu disse, é hoje que eu vou te usar, meu filho. E fui lá e
fui fazer a parte alisada. Só que essa parte alisada, ela não enrolou. E nem enrola, né? Não enrolou, não pegou o produto. E eu disse, meu Deus do céu, e agora? Ficou um chiclete, o bichinho. E como ele estava muito grande, eu não queria cortar de jeito nenhum, não queria tirar de jeito nenhum. Mas não danificou o teu cabelo? Danificou. Ah, tá. Danificou. Porque uma outra química pesada, em cima de uma química pesada? Danificou, ele ficou como se eu tivesse passado no fogo. Nossa! Aí sabe o que aconteceu? Eu disse, tá Ficou muito horrível. feio. Eu vou lá no salão mandar ajeitar esse cabelo porque eu não aguento mais. Não quero cortar meu cabelo, estava muito grande. Fui lá no salão mandar alisar meu cabelo. Alisou de novo? Alisei a parte que estava ali enrolada. E o que aconteceu? Deu corte química. E eu perdi toda a minha parte, que estava ali imensa. E fiquei com o meu cabelo bem curtinho. Pronto, Deus resolveu. E Deus ali tratou comigo. Porque a primeira vez que eu tinha tentado alisar, que eu tinha dito que eu ia deixar crescer, eu não deixei crescer. Eu fui lá e alisei de novo. Deus disse, olha, é assim que tu quer, então vou te dar o que tu tá querendo. E eu perdi toda aquela parte do meu cabelo e para mim foi algo desastroso. Eu fiquei muito triste, muito abalada. E Deus, ele começou a falar comigo mesmo. Não foi pessoas que vieram falar comigo. Deus vinha me visitar e falar comigo. Deus vinha através de sonhos e eu comecei a ter visões. Então, a minha vida começou a mudar desde aí. Eu comecei a pedir que Deus ele tirasse isso de mim. Tirasse os meus maus hábitos. E Deus ele foi tratando a vaidade da minha vida. E desde aí eu tô nessa luta. E hoje a Anne, ela não tem mais aquelas vaidades que tinha antes, como fazer a francesinha, não é isso? Fazer a senhora. E nem era francesinha, eu gostava de pintar vermelhão. Vermelhão mesmo, né? E hoje você já está... A gente nota, né? Porque assim, o transformar de Deus, eu acrescento com agir. Transformar e o agir de Deus, a gente nota e é visível. Porque assim, é como o Senhor diz, que quando ele olhou para Davi, ele não olhou aquele garotinho mirradinho, pequenininho. Ele olhou o tamanho da grandeza que tinha dentro de Davi. Davi, ele era grande dentro, por isso segundo o coração de Deus, mas pelo que ele sentia em adorar a Deus, em se entregar, sem temer. Sim. Né? Mesmo que ele errou, ele pecou, errou feio, Davi errou feio, mas ele se entregou, Senhor, é agora ou nunca, ou me mata, me mata. Então ele pegou na arca para morrer. Então ele se entregava, ele pedia perdão de verdade. Por isso que o próprio Deus disse, segundo o meu coração, segundo o coração de Deus. Então assim, o agir e o mover de Deus, a mudança de Deus, a gente nota do de dentro para fora. E quando vem de dentro para fora, Anne, a gente até aceita as críticas. Você sabe, até aceita assim, quando alguém vem falar algo, porque você disse que quando alguém vinha falar alguma coisa, aí que você ficava furiosa, chateada. Eu ficava muito chateada. Né? Mas hoje não. Hoje, se alguém vier dizer para ti, olha, teu cabelo era assim, mas não tá bonito não. Tu diz assim, tá, é lindo. Eu sofro essas críticas. Né? Porque quando as pessoas que dizem ser cristãs, são cristãos, tudo e tal, mas vive num globo de vaidade, né? Que elas verem a outra que mudou, saiu desse globo, saiu dessa vaidade, já olha assim, que ela tá feia, né? É porque, na verdade, nós estamos vivendo a era do não tem nada a ver. Isso. Ah, não tem nada a ver. Jesus quer só o coração, Jesus virou o carniceiro, quer só o coração. Açougueiro, né? Não dá, não. Então, assim, vem críticas, mas essas críticas, eu costumo dizer que ela vem para construir. Para você, cada pedra,
Costumo dizer, e até para às vezes no meu testemunho com pessoas, que eu fui muito jogada, no meu tempo até aqui, eu fui muito jogada a pedra, mas essas pedras eu pegava e vou construindo um altar para o Senhor. Sim. Eu vou construir um altar para o Senhor e vou lá, oro, choro e o Senhor me escuta. Então, assim, a gente vê a mudança, a transformação de Deus na vida daquele que busca e que quer, e que fala isso que você falou, Senhor, o que tiver em mim que não está te agradando, tira de mim, Senhor. Tira de mim, porque eu também, eu sempre oro assim para o Senhor, porque eu também fui muito vaidosa fora da igreja. Quando eu vim para a igreja, eu fui mudando, né? Eu nunca gostei muito de pintar unha, né? Mas então eu já não tirava muito tudo, mas a minha vaidade maior, em termos de, quando eu já estava sendo cristã, era em termos de roupa, né? E cabelo, que eu não queria cabelo branco. Porque eu via algumas outras mulheres, já esposas, né, de pastores, né, eu via que tinham também um cabelo meio... Já tinha mais ou menos a certa idade, mas tinha os cabelos pretinhos, aí eu dizia assim, eu também vou fazer, já que ela faz. Sim. Mas o maior erro da gente é isso, você tem que fazer por você e não pelos outros. Então eu dizia assim, Senhor, eu quero mudar, porque eu quero ir para o céu. Eu quero, Senhor, eu quero ter base e firmeza no que eu prego. Sim. Eu não quero pregar e o diabo está rindo de mim. Olha, ela está pregando aquilo que não pode, mas ela faz aquilo. Mas faz tal coisa. Né? Prega algo, mas então nós temos que pregar eu vou pregar o que eu vivo. E eu vou pregar o que eu vivo se eu estou errando? Olha, gente, eu vou pregar aqui o que eu estou vivendo. Tá? Olha, eu estou errando nisso. Erre também. Está errado? Né? Então a gente tem que se consertar, não é isso? Então, Anny, eu fico muito feliz, né? Eu não conheci você no passado, mas olhando o teu testemunho, porque você falou, mas é mesmo que está olhando, né? Você. Sim. Olhando o teu testemunho, dá para ver que você mudou muito e mudou para melhor. E você está bem, você está uma senhora bem e bem sucedida, uma mulher bonita, aparenta ser uma mulher de fibra e que está lado a lado com seu marido trabalhando com ele, está liderando junto com ele está liderando junto com você uma mocidade, que eu tenho certeza que a mocidade está seguindo vocês. Amém. Né? Tá vivendo isso com vocês, e isso é importante demais. Sim. Que bom, continua assim, mas a gente não parou por aqui, a gente vai já terminar, a gente não parou por aqui, eu quero só mais algumas coisinhas. Você foi batizada somente você nasceu na IPUB ou você nasceu em alguma outra igreja? Então, quando eu nasci, os meus pais e avós já eram da Unida do Brasil, né? Os meus avós se converteram quando o pastor Beni foi para Maués, eu sou de Maués, né? E eles se converteram e acabaram levando os filhos nessa doutrina. Então, quando eu nasci, os meus pais já eram conhecedores do Evangelho, né? Então, quando eu passei ali a servir a Deus, que eu comecei a entender, já foi no Ministério Unida do Brasil, fui batizada. Então você é batizada em nome de Jesus nas águas, é o único batismo que você tem? Esse é o único que a gente deve aceitar, né? Não, porque tem muitos que vêm de outros ministérios, né? E tem que ser batizado em nome de Jesus. Que bom. E tu lembra, assim, o dia que tu foi batizada em nome de Jesus? Não assim, tenho de cabeça. E em Espírito Santo, tu tem? Sou muito boa de memória, né? Não tenho de cabeça. Então tá. Vamos continuar? Aqui, eu quero que tu conte um milagre para mim. Somente um impactante, para que esse milagre ganhe alguém para Jesus. Amém. O primeiro milagre da minha vida foi a minha conversão. Para mim, foi um milagre. Sim. Porque eu disse que eu não queria mais voltar para a igreja. E a minha volta para a igreja foi através de uma visão que eu tive. Eu deitei para dormir à noite, mas não consegui dormir. Eu tive uma visão com Apocalipse. Uau! Eu estava vendo a casa, a minha filha deitada do meu lado, mas não conseguia me mexer e ouvia as pessoas gritando, correndo, as coisas acontecendo, fogo para todo lado e muito choro, muita coisa, ouvia as trombetas e eu começava a chorar desesperada.
muito Desesperada. E durante a noite toda eu fiquei ali. E quando aquela visão acabou, parecia que um trator tinha passado em cima de mim, eu não conseguia me mexer. E eu chorando, chorando, chorando. Eu fui para o fundo da casa onde eu morava, onde eu estava morando na época, e tinha uma árvore no quintal da casa, e ali eu me ajoelhei e eu disse: Senhor, me perdoa. E a partir de hoje eu tomo a decisão de voltar para tua casa. E aquilo para mim foi algo muito inesperado na minha vida, porque eu fiquei muito decepcionada quando eu perdi a minha mãe. Perdi a minha mãe para um AVC e eu orei muito. Passei uma semana com ela no hospital e aquela uma semana eu não dormia nada. Eu só queria orar e pedir de Deus para não levar minha mãe, porque a minha mãe era tudo que eu tinha. Eu não tinha o meu pai perto de mim, mas nunca tive muita intimidade com meu pai. Já vim ter intimidade com meu pai depois que a minha mãe faleceu. Mas a minha mãe era minha amiga. Para mim era tudo que eu tinha. Eu entendo como é que é Então, isso. quando eu perdi a minha mãe, eu fiquei muito decepcionada e frustrada. Frustrada eu fiquei. E eu me afastei completamente de todo mundo, da igreja. Não tive mais contato com ninguém. Fui embora de casa, fui para outra cidade. Me deletei. Eu me deletei. Se revoltou, né? Me revoltei com tudo. Eu entendo como é que é E isso. eu disse que eu não queria mais nada, eu não queria nada com Deus, eu não ia mais orar na minha vida. Ficou com raiva de Deus. Eu fiquei revoltada. E aquilo para mim, Deus, ele veio tratar comigo naquela noite. É porque Deus continua sendo Deus, né? A E eu gente aqui voltei. não continua sendo nada e ele continua sendo Deus, né? E quando eu saí da igreja, eu não era batizada ainda. No meu retorno, eu disse que eu ia me batizar. E eu ia buscar, com fogo ardente no meu coração, ser batizado com o Espírito Santo, porque eu tinha muito desejo. Amém. Eu via as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo e eu buscava e eu não alcançava. Amém. E eu chorava muito e eu dizia: Senhor, tu não me ama. Senhor, tu não me ama. Eu vou voltar hoje para casa sabendo que tu não me ama. Eu entendo. Eu entendo. Que é isso. Que bom. Então, isso é o teu milagre de vida, né? Esse É é o meu você ter voltado, né, para o Senhor através de uma visão que Deus te deu, né? Isso é muito bom, e isso é importante, é impactante. Agora, Anne, eu quero saber, essas aqui são as rápidas, né? São as rapidinhas. Sim. Me conta uma vitória que você, para dar aí pessoal confiar mais e acreditar que Deus vai te dar a vitória. Me conta uma vitória tua. A minha vitória foi o retorno do meu pai para a casa de Deus. Glória a Deus. Muita adoração? Muita persistência. Porque meu pai, ele passou um bom tempo também afastado. Foi assim, a minha mãe se afastou, meu pai se afastou e eu me afastei da igreja, aos 15 anos de idade. Então, desde aí, eu tinha vontade de retornar, mas eu tinha os meus pais como uma referência para mim. E eles não voltavam e eu também fui seguindo. Eu entendo como é isso. Então, quando eu perdi a minha mãe, eu fiquei só com meu pai. E eu disse: olha, eu preciso que meu pai retorne por algum motivo. Inclusive, quando eu retornei para a igreja, eu passei muito tempo sem falar com meu pai. Eu fiquei totalmente revoltada e eu não falava com meu pai. E quando eu retornei para me falar com ele, ele disse assim para mim: olha, pode ser que essa seja a última vez que nós estejamos nos falando. Ou não, mas se você tem alguma coisa, algum sentimento dentro do seu coração, a meu respeito, seu pai, retorne para os caminhos do Senhor. E foi o meu pai que me resgatou para Deus. Porque quando eu tive a visão, eu fiz aquela aliança com Deus, mas eu não fui na igreja. Eu entendo como é que é isso. No dia seguinte, eu disse que eu ia ligar para o meu pai, eu ia voltar para casa e eu ia voltar para a igreja. E tanto que as pessoas que estavam ao meu redor
ficaram assim, sem entender o porquê que eu estava falando aquilo, porque eu não queria saber de nada, não queria saber de ninguém. Então, naquele dia que eu falei com meu pai, para mim foi a minha vitória. Foi ele ter retornado para a casa de Deus e eu também ter o sentimento de estou voltando para casa. Tá certo. Sonho. Um sonho que eu tenho, primeiro de alcançar a salvação. Esse todos nós temos de morar na glória, né? Uhum. Mas um sonho mesmo que eu tenho é meu pastoreado junto com meu esposo. A gente cuidar de almas, muito mais como nós estamos cuidando agora. Esse sonho está dentro do objetivo ministerial? Sim. Amém, glória a Deus. Anne, a tua profissão mesmo, qual é? Eu sou artesã. Artesã, né? Você mexe com artesanato. Qual é o teu tipo de artesanato? Na verdade, eu sempre trabalhei com muitas coisas, né? Ao longo da minha vida. Aí quando eu comecei mesmo com artesanato, eu comecei ainda criança, eu tinha uns 8 anos de idade. E a minha mãe já era artesã. Olha, E eu legal. comecei a partir daí com o crochê. E eu fui fazendo diversas coisas, pintar pano, fazer um monte de coisa. E hoje estou retornando novamente ao crochê. Pra ver como a mãe é importante, né? Sim. A mãe é importante. E o que a mãe faz, o testemunho de uma mãe mexe muito com uma família. Mexe. Porque os filhos olham para a mãe. Geralmente olham mais para a mãe. Porque o pai é o provedor, né? Vai lá buscar tudo pra gente, comidinha para nós, né? Repara a gente, nos protege né? O pai é o que dá o apoio, né? De proteção. E a mãe é aquela que edifica, aconselha, que cozinha, né? Que costura, que faz as coisas. Então o filho fica só de olho, né? Sim. Que bom. Tu tem um testemunho tão bom dentro de casa para os teus filhos, assim, tá fazendo a coisinha certa, né? A tua menina, né? Tá ensinando ela já. A minha menina também é artesã. Olha aí. Ela segue os meus passos. Geração Tudo que eu faço, de geração a geração de artesã. Mas, Anne, você faz em casa, assim, para vender, para ter algum... Você não quer aí, de repente, alguém queira procurar o teu artesanato, né? Tem um espacinho rapidinho aqui para você falar sobre o teu artesanato. Se alguém quiser dar o teu número rapidinho, tá bom? Inclusive, eu tenho a gente já está terminando. Tem uma página no Instagram que se chama Vitrine das Dondocas S.A., que é lá que eu divulgo os meus trabalhos. Glória a Deus. Tá bom? Começou assim do nada, começou com os laços, na verdade, até um tempo atrás eu não publicava nada, mas quando eu iniciei novamente com os crochê, né, eu comecei a divulgar novamente lá, e isso tem sido aí o início, né, de um bom trabalho. Então olha para a câmera ali e dá uma chamada ao pessoal te procurar. Então, quero chamar vocês aí, convidar vocês para fazer uma visita na página Vitrine das Dondocas S.A. E lá você vai encontrar diversas novidades. E qualquer coisa que você tenha dúvida, você pode nos chamar no direct. Eu vou estar lhe respondendo, tá bom? Olha aí. Então procurem lá, pessoal, dá uma força. O povo evangélico tem que ajudar os outros evangélicos, os outros povo, né? Porque somos uma família. Um precisa do outro. Amém? Então, a gente já vai terminar, mas eu quero que a Anne dê uma palavra, olhando para a câmera. Eu quero que você dê uma palavra olha para essa daqui. Uma palavra de ânimo, uma palavra de firmamento, e que as pessoas continuem buscando a Deus. Não desista desse Deus Todo-Poderoso, que por mais que venha as diversidades, Anne, né? Mas que elas continuem firmes, porque Deus é fiel e Ele realiza as suas promessas. Fique à vontade. Em um determinado culto, eu ouvi um pastor dizer assim: um pastor me pediu para que eu desse uma palavra de incentivo para os jovens. E eu falei para ele: pastor, se a mensagem da cruz não os incentiva, não há o que eu fale que possa os incentivar. Então, o que eu tenho para dizer hoje, para todos que estão nos ouvindo, que estão assistindo esse momento agradável aqui,
e que você não desista da sua caminhada, porque grandes coisas Deus tem para fazer nas nossas vidas, e as adversidades elas vão vir, as tempestades elas vão vir. Nós não estamos ilesos de passar por elas, mas o Senhor, Ele sempre nos adverte que em todas elas Ele vai estar conosco. E que nós venhamos estar preparados para aquele grande dia, que ao que tudo indica, já está perto, não é verdade, irmã Renata? Amém. Então, Amém. que nós venhamos estar preparados todos os dias. Não estar nos preparando, mas nós venhamos estar preparados. O Senhor, Ele vem voltar. Amém. O Senhor, Ele vem buscar uma noiva já preparada, adornada, pronta, sem mácula, sem mancha nenhuma. É como se fosse uma noiva branca. Você vê uma noiva quando vai casar, toda branca, toda arrumada? É isso. Então não se prepare, esteja preparado para o chamado do Senhor. O chamado do Senhor é assim, ó, piscar de olhos. Amém? Então aqui eu tive o prazer e o privilégio Amém. de conversar com a nossa amada de Sião, tá? Que é a Anne Valente, que é conhecida como Anne Valente, né? Mas é a Raiane Valente, né? E então, hoje nós começamos, vamos ter mais podcast, tá bom, gente? E quero agradecer aqui imensamente, tá bom? A todos vocês que estão nos ouvindo, nos vendo, que Deus abençoe vocês, tá? Que a igreja do Senhor cresça cada dia mais, ganhando almas. E esses podcasts é para ganhar almas, tá? Falar dos testemunhos das mulheres, de vitórias, de conquistas, de milagres, tá bom? Que insistir ser cristão, insistir ser evangélico, ensinar, cada uma ensinar como deve se andar, se postar, porque o agir de Deus a gente vê no seu proceder. O caráter de Cristo é muito importante, né irmã? Verdade. O caráter de Cristo é muito importante, mas a gente vê o caráter de Cristo quando você se comporta, quando você fala, quando você age, amém? Então, mas é de dentro para fora, é o gigante maravilhoso, esse algo grande de Deus que tem dentro de você, que vai sair e vai te mostrar quem você é. Então, a gente termina aqui, né, com a nossa amiga maravilhosa aqui, que eu tive o prazer de conhecê-la, né? Anne, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o ministério que Deus colocou nas mãos do seu marido junto com você, que seja abençoado, que vocês venham ganhar muitas almas para Jesus, que Deus proteja e guarde teus filhos, querida, que tudo que o Senhor tem prometido para você, que se cumpra na sua vida, amém? E continue assim, sempre olhando para Jesus e dizendo, Senhor, o que tem em mim que não te agrada? Então tira de mim, Senhor, porque só me interessa o que tu tens para mim. Amém? O de mim não interessa, esvazia mim, Senhor, e enche-te de mim. Amém, querida? Amém. Que Deus te abençoe. Aplauda o Senhor. Obrigada. Glória a Deus. Tchau, pessoal. Boa tarde.